numa entrevista que o prefeito concedeu para nós no programa de TV, ele comentou da frente do aeroporto para Tamoios. Isso vai mudar muito ali, né? Aquela região onde tem o posto Vaca Preta, porque fica muito mais prático ali pelos acessos da rodovia. Isso deve entrar na discussão do plano diretor, aquela região toda? Sim. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Aqui nós trazemos pautas sempre voltadas ao desenvolvimento, assuntos de interesse da nossa região. E hoje não vai ser diferente disso. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Manara. Tudo bom, Manara? Famoso Manara. Tudo ótimo, Kiko. Mais uma vez, batendo esse papo gostoso, olhar todo mundo. Sempre é um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar da nossa querida São José dos Campos, né? Muito bom, Manara. Você que é engenheiro agrônomo, né, Manara? É isso mesmo? Você é engenheiro agrônomo em gestão ambiental? Gestor ambiental. Gestor ambiental. Que legal. Já vem de trecho, viu, Kiko? Já tem experiência. Já, eu me formei, né, na Universidade de Taubaté em 1987. Em 87 fez engenharia agrônoma. E depois? Então, agora, olha só, em 2027 agora, foram 40 anos de formado. Que beleza, mas não tem nem de idade, já tem de formar. O tempo passa, hein? Passa. 40 anos de formar. Já viu muita coisa, hein, Manara? Gestão ambiental na Unicamp. Aham. Mas, assim, graças a Deus, agradecer muito a toda a experiência, amigos que nós fizemos nessa jornada, né? Porque é bom olhar para trás e sentir isso do trabalho realizado, né? Do grande aprendizado. Então, é sempre muito bom. Tenho muito orgulho da carreira. Ô, Manara, quando você fez gestão ambiental, né? A própria engenharia agrônoma, o meio ambiente não tinha a visibilidade, né? E o regramento que tem hoje. Correto ou não? O grande salto da chegada, na verdade, da gestão ambiental, da sustentabilidade hoje, né, na governança, no poder público, como um assunto, né, de grande transversalidade, capilaridade, porque a gente fala sustentabilidade não é uma caixa fechada. Sim. Ela está em todas as secretarias, né, é uma pauta que concentra várias ações. E ela começou a ser construída com mais propriedade e profundidade no Brasil na década de 80, né? Então, teve a grande chamada mundial, que foi a Eco 92. Eu estava lá. Eco 92. Eco 92, apresentando. Na época, eu estava recém-chegado na CESP. E a CESP era uma empresa fantástica, né? Uma empresa de gestão, né, de reservatórios, mas uma empresa de desenvolvimento regional. E que tinha trabalhos belíssimos na área ambiental. E aí, nós fomos apresentar para o mundo o que o Estado de São Paulo fazia com um gerenciamento ambiental dos seus 22 reservatórios que tinha até então, né? Mas então você acha que a Eco 92 contribuiu para... Porque hoje é o seguinte, antigamente eu lembro, o incorporador ele buscava uma área que fosse boa, etc., mas a parte ambiental sempre teve atento ao respeito à área ambiental, mas hoje é um dos principais pontos que qualquer pessoa, ao buscar uma área, verifica a legislação, porque sabe que ali tem que ser cumprido e assim deve ser como um dos primeiros pontos a ser observados numa área. Hoje é a questão ambiental, né? Sim, naquela época... Isso é uma notoriedade muito grande. Naquela época era uma temática de manifestação, né? Aquela coisa que sempre na sociedade tem uma minoria que começa a levantar pontos, né, que são importantes para o desenvolvimento de toda a sociedade. E aí aquelas pautas ambientais mostravam um caminho que o desenvolvimento sem medida, o desenvolvimento desregrado, o desenvolvimento objetivando tão somente a remuneração do dinheiro, né, e dos investimentos, seria um caminho sem volta para toda a sociedade. E aí, né, o Congresso brasileiro foi muito ágil nisso. A lei brasileira, o Kiko, é um regramento bastante amplo, é um exemplo para o mundo.
né? Então, no Brasil, nós temos várias questões de pauta, né, de desenvolvimento sustentável, que foi exemplo para o mundo. Foi o próprio encontro na Eco 92, né, o Brasil recepcionar isso, que colocou o país na liderança, né, dessas discussões, até pelo tamanho, né, pela questão da Amazônia, pela questão desse acervo hídrico, da quantidade de água que nós temos. Tudo isso colocou o Brasil em evidência. E também, depois, nós tivemos a própria implementação do sistema de governança da água, através de bacias hidrográficas, o regramento legal sobre os ativos das florestas, ativos de biodiversidade, agora a questão do carbono. Então, assim, é uma evolução. Bastante importante. Junto isso, né, foi estratificando a legislação federal, estadual e as leis municipais. Então, hoje, a questão da sustentabilidade é uma pauta que o mundo inteiro está atento, né? Exato, e que nós temos que preparar as cidades para esse cenário de mudanças climáticas, né? Então, é uma pauta sempre presente. Agora, Manara, você como secretário aí, já bastante atuante na área, conhecedor profundo, você teve uma passagem também pelo Ministério Público, né? Sim, você foi quase 10 anos. Fala pra gente. Você foi um concursado do Ministério Público? Na verdade, era composto por convite, né? Convite. Em razão do currículo, né? Então, eu fui convidado à época para ajudar a montar a parte técnica do GAEMA, do Grupo Especial de Meio Ambiente, né? Que atua nas várias regiões. Então, naquela oportunidade, o Ministério Público estava começando a pensar num grupo especial de atuação na pauta ambiental. E aí eu fiquei 9 anos no Ministério Público, um aprendizado enorme, né? Uma coisa muito importante essa atuação no Ministério Público e que possibilitou eu olhar, né? Até então eu tinha um olhar muito da engenharia, né, na questão técnica, certo, de como se proceder, como realizar as questões, principalmente na área florestal. Eu vinha muito com restauração de área degradada, reflorestamentos, eu tinha reflorestamentos, desenvolvimento do trabalho, né, tanto na parte florestal como repovoamento de alevinos, parte técnica. Parte técnica. Em 6 estados brasileiros e na Argentina. Naquele momento eu estava com um grande desenvolvimento de trabalho nisso. E aí eu recebi o convite do Ministério Público e... Ficou 9 anos lá no Ministério Público? 9 anos. Estava faltando essa parte do entendimento da questão processual, jurídica, que foi muito importante para o meu aprimoramento profissional. Não tenho dúvida. Agora, Manara, existe hoje assim um conflito de interpretações do que pode e o que não pode no meio ambiente? Porque às vezes você vê posições diferentes de órgãos públicos, ou de prefeituras, ou do Estado, e o Ministério Público questiona muitas vezes uma coisa aprovada por um órgão público. Por que dá esse tipo de distorção? Sempre tem, né? Porque assim, né, nós Falta uma legislação mais clara ou não? Não, tem. Às vezes a legislação precisa ser refinada, eliminar as dubiedades, as expressões que podem promover certas dúvidas, né? Mas é sempre uma questão bastante objetiva. Então, há conflitos, principalmente, vou citar um que é o mais comum de todos, se o Código Florestal é aplicável na área urbana ou não. Porque a questão da APP, que define 30 metros, 100 metros, aquela história toda que nasceu em 1965, certo, no ano que eu nasci, então vai fazer 60 anos 60 agora. Anos. E depois recebe os regramentos, né? Como exatamente, esse tipo de conflito. Não, a distância do rio ali é 30, isso, não é 30, é 100. Pô, sabe por quê? Porque o empreendedor fica perdido nessa hora, né? Ele vai seguir quem? Eu já falo, viu? Se você tiver dúvida... se pode ter algum tipo de interpretação, vai buscar outra área. Porque com o meio ambiente não se brinca, não. Não, e também isso assim, pode causar um prejuízo para o empreendedor violento, né? E durante muito tempo, essa aplicação da área de preservação permanente era alegada assim, não, é uma questão para a área rural, não se aplica à área urbana. Aí sobe para os tribunais superiores, e aí pacifica o entendimento, sim, aplica-se à área urbana. E aí, né, então essas questões que são muito dinâmicas, né, o que principalmente quando agora, por exemplo, que nós temos os novos regramentos por conta dessa tal de mudança climática. Então aí um novo acervo de legislação
vem para regrar a conduta do desenvolvimento da cidade, dos empreendimentos, em atenção a esse novo momento, né? Que as cidades, antigamente, nós falávamos São Paulo, terra da garoa. Agora, você vê garoa em São Paulo? Não vê mais. Agora é só grandes tempestades. Essas trombas d'água. Então, a cidade tem que se adaptar a isso. Tem que se preparar a isso. E, para isso, precisa modernizar o seu acervo de legislação. Então, é uma coisa dinâmica também. Por isso que gera dúvidas. Mas, Manara, tira a dúvida. Hoje um rio, por exemplo, como o Rio Paraíba aqui, são 100 metros a distância? 100 metros. 100 metros. 100 metros. Não é 30, não tem nada disso. E aqui nós temos um caso aqui que está judicializado. Você vê lá, né? A obra do Oba. Do Oba. Então, poxa. Porque o parcelamento foi aprovado antes, porque a metragem... Ali a prefeitura aprovou? A prefeitura aprovou, a CETESB deu laudo favorável. Certo. Porque em 1983, a regra de metragem dessa PP mudou. E aquela fase 1 do loteamento do Urbanova, certo. A fase 1 foi aprovada antes de 83. Então, aplica diferente do que é da ponte para cá, da esquerda, certo. Do que é a ponte para lá na direita. A prefeitura entende que são quantos metros ali? Ali são 30 metros. 30 a 50 metros, porque era dependendo da largura do rio. Parou sobre que argumento? Que quer fazer, assim, o Ministério Público, né? Acionou a Justiça e está aguardando, teve perícias e tudo mais, por entender que, independente da data, se aplica os 100 metros, né? Mas a CETESB deu um laudo que, por conta de um artigo 40 numa legislação, é dado o reconhecimento ao momento em que aquele parcelamento recebeu o carimbo de aprovação da prefeitura. O que era 30 metros. E que foi antes da mudança da lei que definiu os 100. Perfeitamente. É isso que eu falo, gente. Essa insegurança jurídica do nosso país, ela traz problemas, né? Porque quem paga essa conta depois, né? Fica na mão do empreendedor. Então, isso é um problema sério do nosso país. E a gente entende que essas questões, uma vez aprovado, né? Ou seja... Por isso que sempre é bom, né, o Kiko, escutar o profissional da área, a prefeitura, fazer a consulta. Mas, Manara, eu já acho o seguinte, se a pessoa tiver dúvida, gente, é o recado que eu mando para o empreendedor, vai procurar outra área, porque corre muito risco de ter... E uma decisão de justiça, ela é demorada. Por mais rápido que seja, vai passar de ano, né? E às vezes você prejudica um projeto. Então, teve dúvida, é a sugestão que a gente vai para outra área. Porque fica difícil, né? Principalmente, né, se essas discussões, por exemplo, com a questão da várzea, a largura, porque o rio assume várzea, então isso tudo também vai mudando ao longo do tempo, então eu nem conheço a complicar ninguém lá do Oba, não estou em defesa de ninguém aqui, não conheço os empreendedores ali, mas falando de um modo geral, é muito difícil já atualmente você empreender. Mas eu falo em defesa nossa, da legislação, da posição que a prefeitura deu, né, ao permitir aquele empreendimento, é uma posição muito clara, muito nítida, né? Nós tivemos a manifestação do órgão ambiental competente, que é a CETESB, em que se aplica esse dispositivo que a lei vigente traz e que, né, tanto a CETESB como a prefeitura entenderam. Pode acontecer um empreendimento diante daquela regra. Não tem, a gente assegura isso. Mas perfeito. Mas é uma área sensível, né? Sim, digo assim. É uma área que precisa de cuidados, de cautela. Cuidados, né? A gente sempre alerta isso. Manara, fala um pouquinho. Terceiro mandato como secretário de Urbanismo e Sustentabilidade? Isso, estamos agora entrando no 9º ano. Beleza, hein, Manara? Olha, desde muito bom. 2017. E você teve o grande desafio que foi o plano diretor de 2019, né? Isso, o plano diretor. Colocou São José dos Campos na rota de novo aí do crescimento, né? 2018, plano diretor, 2019, zoneamento, 2022, o novo Código de Obras. Nesse ínterim, vários regramentos, né? Porque o plano diretor de zoneamento é igual o relógio analógico, tem aquelas duas engrenagens, mas tem aquelas engrenagenzinhas que você tem que também adequar, modernizar. Então é um contínuo de discussão de modernização de políticas públicas e que agora o novo mandato do prefeito antes vai ter que entregar, né, junto com a cidade,
mais um pacto aí com o Joseense, que é o novo plano diretor. Já foram 10 anos, né? Nossa, passa rápido demais. Então já Eu tinha tá... cabelo preto. Tinha cabelo... Então acabou. Aqui dá pra turma ver, né? O bom é que o podcast aparece aqui, ó, com toda a cor de cabelo, quem tem cabelo, quem não tem cabelo. Isso. Esses dias teve um vice-governador aqui. Contou até bom. que fez implante de cabelo. Não, né? Agora Tá, o cabelo... hoje tá nosso vice-governador Felício Ramute. Ele tá com os cabelos esvoaçantes. Tá com os cabelos esvoaçantes. Aliás, deu uma ótima entrevista aqui pra gente. Ele manda bem pra caramba. O nosso estado de São Paulo, que beleza, né, o Manara? A gente tem orgulho. O Felício veio aqui, depois ele estava falando daquele contorno sul. Isso. Que ligou a São Sebastião. Eu não sei se você já passou por lá ou não. Já passei. Que espetáculo, né? Aquilo é uma obra à altura do estado de São Paulo, né? E é uma, assim, né, se você analisar, dar uns passos para trás, né, como o estado de São Paulo é diferente. Tivemos o macro-eixo da exportação paulista. Os primeiros investimentos foram na estrutura de carga do aeroporto de Viracopos. Sim. A duplicação da Dom Pedro. Eu ia para Ilha Solteira, isso em 87, 88. Você pegava aquela Dom Pedro pequenininha? Dom Pedro, pista única. Perigosa, hein? Perigosa. Morria muita gente. Opa, uma estrada... Tinha trecho ali no Dom Pedro, eu passava lá, porque meu pai morava em Campinas, eu ia visitar ele. Passava em primeira. O carro, eu passava com Fusca lá, entrava dentro do buraco, assim, ó. Aí né? E quando tinha um acidente, você tinha que fazer a volta e ir por São Paulo, né? Por São Paulo. Era outra viagem. Outra viagem. E aí, então, Viracopos, a duplicação da Dom Pedro, a Tamoios, as Alças e o futuro segundo pia do Porto de São Sebastião. Esse é um projeto de exportação paulista unindo Viracopos ao Porto de São Sebastião, em que São José dos Campos é o joelho dessa logística. Então, a nossa cidade tem muito a ganhar com essa ampliação do Porto de São Sebastião. Sem dúvida. Então, é uma visão, o que o Felício fez enquanto prefeito e o Anderson sacramentou, essa estrutura aeroportuária com o aeroporto de São José dos Campos é peça fundamental nessa engrenagem. Perfeitamente. E outro dia o prefeito esteve lá e os números são muito interessantes, né? Esse aeroporto está operando a 10% da capacidade de carga dele, então tem muito a crescer. Já estamos com 3 voos aí de Miami vindo, né? Um 767 da Latam que a gente vê pousando ali, muito bom. E a eficiência da questão do despacho aduaneiro, né? E aí o que a gente faz em 1 hora demora 1 semana em Guarulhos. Isso é uma competitividade enorme. E isso daí, Kiko, voltando à questão do plano diretor, quando nós fizemos o plano diretor de 2018, ainda não tinha essas operações do aeroporto. Hoje nós vamos ter que discutir o novo plano diretor, levando em consideração esse eixo de expansão fantástico aí, que é uma Tamoios duplicada, que é um futuro porto de São Sebastião, em que as áreas de logística de São José dos Campos vão ter um destaque maravilhoso. A gente, até numa entrevista que o prefeito concedeu para nós, no programa de TV, ele comentou da frente do aeroporto para Tamoios. Isso vai mudar muito ali, né? Aquela região onde tem o posto Vaca Preta, porque fica muito mais prático ali pelos acessos da rodovia. Isso deve entrar na discussão do plano diretor, aquela região toda? Sem dúvida. Porque ainda tem muito formato de bairro ali na frente, né? Eu acho outro eixo que já é uma área de bairro residencial estratégico é o Parque Tecnológico. Sim. Em 2018, o Parque Tecnológico já tinha a sua importância, a sua pujança, tanto que nós definimos como área de desenvolvimento estratégico, assim como o aeroporto, mas agora uma realidade incrível. Amanhã nós temos o lançamento da pedra fundamental do empreendimento, o maior empreendimento da MRV do Brasil, 8 mil unidades habitacionais. Meu Deus começa do céu. Esse ano. Vai ser aonde lá, Vai ser do lado do Parque Tecnológico. Do lado, aquela área bonitona lá. Isso. Frente para Dutra. Né? 8 mil unidades. 8 mil unidades. É uma cidade de 25 mil habitantes, né? E a cidade tecnológica, que já está implementada do outro lado. Então, quer dizer, a chegada da linha verde, que o prefeito Anderson já anunciou, a segunda fase chega ao Parque Tecnológico. Chega lá. Né? Um transporte altamente eficiente. Então, quer dizer, vai dotar de cidade aquela região toda,
que é uma outra realidade que certamente nós vamos ter que saber ler, a cidade toda, nesse novo pacto que vai ser o Plano Diretor de Zoneamento aí 2027. Né? 27, passa rápido. Agora, ali aquele trecho, porque isso também vai ter um impacto da rodovia Carvalho Pinto, onde cruza com a Tamoios. No plano diretor antigo, segurou o crescimento de São José até a Carvalho Pinto. Hoje você tem áreas importantes depois da Carvalho Pinto, no limite de São José, que ali já vão poder ser industrial, né? Ali é uma discussão que pode já estar vindo, né? Discussão do perímetro da cidade. No plano diretor 2018, nós recuamos a expansão do residencial habitacional, da habitação, né? Criamos uma macrozona de ocupação controlada justamente porque essa situação de incentivos da indústria da logística já reivindica espaços aí, né? Sim. Então tem que ser um equilíbrio para você não perder a atratividade desse joelho da logística de São Paulo que se transformou em São José dos Campos. Você vê muitas áreas ali no entorno da Carvalho Pinto que podem ser absorvidos ali, projetos de logística para o aeroporto, para dar vida, né? Porque a turma, eu estou acreditando que dessa vez o aeroporto vai ter muito voo. Não tem mais volta. A SJK está fazendo um trabalho ali brilhante. Mais volta. Foi um golaço da administração do prefeito Feliz com o prefeito Anderson, não é só para São José, para o Vale do Paraíba. E o pessoal precisa incentivar. Esses dias nós fizemos um encontro do Desenvolve Vale e convidamos as indústrias. Então participaram lá com a gente, estavam grandes indústrias, né, como Petrobras, Nestlé, Bayer, entre outras, para a gente discutir um pouco e mostrar que o aeroporto tem voos já, mesmo que com conexões, mas através do Rio de Janeiro você já pode ir usando para outros lugares, né? Porque nós temos que prestigiar esse aeroporto. É importante que a gente faça com que os voos saiam daqui cheios para que as companhias aéreas tenham vontade de colocar aqui, né? Muito bem sucedida, com os voos diretos para Salvador. Foi. Noturno, né? Noturno. Então, assim, a tendência eu acho que, inexoravelmente, nós vamos ter um equilíbrio aí entre carga e passageiros, mais atrativo nesse primeiro momento aí para cargas, mas é um novo momento para toda a região do Vale do Paraíba, em razão dessa força, né, do Vale do Paraíba para turismo, para negócios, né, para uma série de coisas aí. Eu acho que a logística que estão fazendo para o aeroporto de São José é muito inteligente. Essa questão de aproveitar o fluxo de Romeiros de Aparecida, né, fazer toda essa conexão também funcionar do ponto de vista da ligação pelo transporte aéreo. Manara, bom, gente, nós estamos conversando hoje aqui com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Manara. E então, nesse novo desafio do plano diretor, o que você colocaria como exatamente um novo desafio? Nós temos que trazer, né? A cidade é um organismo vivo, né? O que há 10 anos São José se transforma. Nós estávamos falando aqui, né, de todos esses investimentos. Então, só para citar números que a gente sempre gosta aí, né? Chegadas de empresas. Em 2017, nós tínhamos uma média entre 5 mil e 6 mil chegadas de novas empresas em São José. Hoje nós estamos fechando o ano com 22, 24 mil operações de chegadas. Novas empresas? Novas empresas. É muita empresa, hein? 60, 65, às vezes 70% de mês. Mês. Né? Mas é um ritmo muito aquecido. Nós estamos com recordes absolutos de vários anos, que são os protocolos de projetos da construção civil. Os loteamentos, 2017, 15, 16 projetos. Quais são os números hoje comparados? Porque numa entrevista que você nos concedeu para a TV também, você falava desse aumento de projetos aprovados. Para o nosso ouvinte aqui, que está acompanhando aqui o nosso podcast, quais são os números de aprovações hoje, média? Hoje nós saltamos, né, desde, vamos colocar aí, antes da pandemia.
Antes da pandemia, de 20 a 25 protocolos por dia. Por dia? De que tipo de projetos? Desde uma reforma de uma residência até a Certo. construção de um prédio, shopping center, Aprovação de um indústria, loteamento, tudo isso. tudo. Né? Tá. O loteamento são números À parte. Certo. Esse é da construção mesmo. Da construção. Que vai lá na sua obra, da sua casa ou do seu comércio, da sua indústria. Tá. Né? Em torno de 25 era o número 25, diário. Isso. Tá. Era uma média considerada aquecida. Perfeito. Aí passou a pandemia já, porque a pandemia teve esse reflexo. As pessoas em casa começaram a reformar mais, fazer mais obras, né? E teve esse aquecimento. E aí hoje nós temos entre 35 e 40, né? Com números também expressivos, porque a melhoria do processo de aprovação em 2017, né? O que o então prefeito Felício estabeleceu, por exemplo, a Sala do Empreendedor, que antes, quando você ia trazer um CNPJ para São José dos Campos, às vezes você alugava um galpão e ficava 3, 4, 5, 6 meses esperando a burocracia da prefeitura para poder começar a operar, gerar nota, né? E isso era um prejuízo enorme. E aí, por determinação do prefeito, São José tinha que ser a referência nacional. Trouxemos para menos de 24 horas, né? E também na área de aprovação de projetos, a construção civil, sempre muito parceira, né, dessas discussões de política desenvolvimentista da cidade, nós conseguimos também hoje, né, a aprovação automática, os processos é de em torno de 2,5 a 3 dias. A Sala do Empreendedor está na sua pasta? Isso, está. Ah, está na sua pasta. Conosco. Na sua pasta está o quê? Está o meio ambiente? Agora vai ser promovida. Vai ser Sala promovida? do Empreendedor virou agora no plano de governo do Anderson a Casa do Empreendedor. Mas já tem um espaço ou não? O prefeito já determinou, nós estamos concluindo agora a prospecção de área, já tem uma área muito especial que está no ponto final aí dessa negociação, mas que vai se tornar a Casa do Empreendedor. Casa do Empreendedor. Que vai ter o Sebrae lá dentro, que vai ter as associações de apoio, que vai ter o PAT, todo mundo vai para o mesmo lugar. Olha só. Então vai ser assim muito legal, uma experiência que demonstra o êxito, né, dessa equipe. Aproveitar aí para parabenizar toda a equipe da Sala do Empreendedor por esse grande sucesso. O prefeito Anderson, para quem conheceu ele, eu tive o prazer de trabalhar também próximo ao prefeito Anderson muitos anos atrás, uma pessoa muito delicada, né? Conhece a cidade, Conhece, né? muito, apoiou muitos prefeitos, desde o Emanuel, do Eduardo Cury, Felício, e agora ele está tocando essa cidade. São José deu muita sorte com os prefeitos que tiveram. Eu acho que é uma cidade que nos orgulha, né? Isso trouxe uma valorização para a cidade. Hoje você vê pessoas vindo de São Paulo, porque São Paulo, vamos falar a verdade, né? A gente gosta da cidade, é uma cidade importante. Eu acho que está tendo um esforço. Aliás, fui convidado lá, Manara, podíamos ir junto lá, para conhecer o centro de São Paulo. Olha, é uma proposta ousada do Estado, hein? Em frente à Praça da República, você vê como é possível quando o poder público quer mudar. Eu tô convidado para visitar um empreendimento. Aliás, são vários empreendimentos ali. É o poder público levando estrutura e a iniciativa privada levando investimentos. Exatamente. Né? Vão transformar a Praça da República ali com grandes empreendimentos. E eu acho isso fantástico. Fantástico. Né? Mas São Paulo tem os seus desafios. E São José passou a ser uma alternativa de moradia. Né? A gente vê que o preço de metro quadrado subiu. Por quê? É caro para São José, mas para quem mora em São Paulo, o preço está de oportunidade. Sim. Né? Então, é uma grande cidade que cresceu na parte de serviço. Você tem hoje restaurantes renomados chegando ou inaugurando aqui. Ainda tem muita coisa que pode ser melhorada nessa parte de serviço, mas a gente já começa a ver os shoppings. Você sabe, Mandara, que eu recebi aqui um dos presidentes aí de um grande shopping brasileiro, e ele fez uma observação. Ele falou: vocês têm shoppings aqui muito bons. Vocês estão com quase todas as boas marcas que tem numa capital. Então, a nossa cidade, e falando um pouco de São José, comparando com São Paulo e tudo mais, eu te pergunto, esse olhar mais regional, né? Agora está sendo feita essa ligação de São José e Jacareí ali pela primeira entrada. O prefeito Celso esteve aqui com a gente no programa de TV, ainda não veio no podcast, mas esteve conosco, o prefeito de Jacareí. O prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, também está com uma dedicação grande. Essa obra que está acontecendo na Dutra, nessa duplicação, eu começo a ver que nós vamos, assim, dar um salto
né, de algo que ficava muito na responsabilidade de São José dos Campos apenas, né? Todo mundo falava São José, mas o importante, como é que você vê esse crescimento regional? Ele é importante, né? Para não concentrar tudo aqui também, né? E nós somos, desde 2012, uma região metropolitana. O que nós precisamos é dar esse salto de tornarmos, de fato, uma região metropolitana, né, com pautas metropolitanas. No Brasil, nós somos em 94 regiões metropolitanas. Ou 74, desculpa, 74. Mas que realmente tem o perfil 14 ou 15. 14 ou 15. Né? Só que o Vale do Paraíba, nitidamente, ele é uma região metropolitana que faz a conurbação. Ele emenda 3 regiões metropolitanas, que é um cenário único na América Latina. Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Vale do Paraíba, região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós somos em 30 milhões de habitantes, com a produção de mais de 20% do PIB nacional. Então, é uma macro-região que tem os seus dilemas e as suas convergências e as suas necessidades comuns, né? Mas nós precisamos, sim, fazer com que a região metropolitana do Vale do Paraíba saia do papel. Isso em total respeito à Agenvale, né? Que a gente sabe que a agência, que congrega, os prefeitos participam, né, dessas discussões, foi pilotada pelo Theo, foi pilotada pelo Marcelo Leandro, mas nós precisamos fortalecer essa entidade que é a Agenvale para que a gente tenha uma dinâmica de região metropolitana, porque transporte metropolitano é uma realidade que nós temos que discutir. Hoje não existe, né? Não existe uma discussão metropolitana. Faria parte de uma discussão, Isso. né? A questão que a gente começou a conversa aqui, a pauta ambiental. O Rio Paraíba do Sul é um rio federal. Sim. Né? Então, tudo isso que eu falei, 30 milhões de habitantes, 20% do PIB nacional, depende do manancial que chama Rio Paraíba do Sul. Tá. O que está acontecendo com ele? Ele é uma pauta metropolitana. Eu levei essa provocação para o Fórum Mundial da Água em Bali, levei essa provocação. Você ocupa algum cargo nesse assunto de águas, né? Sim, eu sou presidente dessa bacia federal, do CEIVAP. Você é presidente? Eu estou presidente há Tá. 2 anos, entrego agora o mandato no final de março, então nós estamos no último... Mas que tipo de discussão seria importante com relação ao Rio Paraíba, Manara? São muitas, né? Porque nós temos, por exemplo, uma pauta que é também metropolitana, que é o saneamento. Nós precisamos, porque, vamos lá, nós passamos por uma situação agora que as pessoas se esquecem, então é sempre a oportunidade de lembrar. 2014, 2015 foi a maior crise hídrica da história do estado de São Paulo. Quase colapsou a macrometrópole paulistana. Quase colapsou. Porque se você não tem água para mandar para 20 milhões de habitantes, como é que você faz? Pelo né? amor de Deus. O setor produtivo né? A vida das pessoas vira um caos. Né? Então, em razão dessa crise é que foi decidido colocar um cano e levar água joseense lá para ajudar a abastecer São Paulo, aqui do reservatório de Jaguari. Né? Somos em 7 municípios, mas São José... Quer dizer que nós que emprestamos água lá para a capital? Nós vendemos? A preço bem módico, né? Que nós conseguimos agora, porque São José, assim o prefeito antes determinou que eu fosse ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para renegociar isso. Então, junto com o Renato Veneziani, presidente do Sindicato Rural e agora presidente do Comitê de Bacia aqui do Trecho Paulista, fomos lá negociar e conseguimos que quem faz a operação desse abastecimento, desse cano que leva a água, 1/3 da nossa água do Jaguari leva para São Paulo, é a Sabesp, que ganhou a concessão. Então, a Sabesp paga em torno de 8 a 10 milhões por ano para levar essa água. E só que o preço estava congelado desde 2007. Então, nós conseguimos agora o reajuste desse valor, que aí vai ter que pagar em torno de 25 a 30 milhões por ano, o que é muito pouco. Sim. Muito pouco, né? 30 milhões você não faz uma estação de tratamento de esgoto. Não faz, tá. Não, é um assunto importante, né? Tipo, água e luz, você só dá importância quando fica sem, né? Não, nós temos que pensar. Esse cenário de mudança climática é a maior crise que nós vamos ter que nos acostumar em um período cada vez mais curto. O pessoal fica preocupado com as tempestades. Isso.
com as enchentes. Isso. Mas a maior crise de maior recorrência é a falta de água. Vai ser os grandes Tem ciclos chovido menos? Tem chovido menos. A média é que é menos. A então. recarga nos reservatórios tem diminuído, né? Então, é que às vezes chove muito um ano, a pessoa fala, tá sobrando água, né? E como a tragédia de uma tempestade em que eventualmente até São Sebastião morrem pessoas, isso chama mais a atenção da sociedade. Mas o maior problema e mais grave que nós temos que enfrentar é a estiagem. Porque Não, aí realmente, colapsa, inclusive, o sistema produtivo. Esse é um desafio, né, Manara? A gente sabe que as cidades estão crescendo, né? Esse planejamento. Agora, a gente percebe que o empreendedor hoje, ele está muito cuidadoso, né? E não só para cumprir a legislação, mas ele também tem tentado impactar os seus produtos com atitudes sustentáveis, né? Sim. Reutilização de água. Eu achava, e não é que eu achava, não. Eu acho que existia antigamente, mais no passado, um preconceito contra o empreendedor. Né? No Brasil, principalmente. O empreendedor é aquele cara que toma coragem, que toma risco, que faz acontecer, que acredita, que enfrenta a crise. Principalmente no Brasil não é fácil, não. Não é fácil, né? Porque nós temos uma alta carga tributária. Você vê a reforma tributária. Eu fui numa palestra da reforma tributária agora. Meu Deus do céu, coitado dos contadores para entender, não vou nem falar do aumento de tributo, para entender como vão orientar os seus clientes. E o anúncio é de simplificação. De simplificação. Pô, isso é não ter dó do empreendedor, gente. Então, o empreendedor não tem escolha, ele está lascado mesmo com essa questão brasileira, burocrática. Então, é tudo isso. Mas, Manara, você acha que os poderes públicos, de um modo geral, olham melhor hoje para o empreendedor? Porque sempre existiu, culturalmente, um preconceito contra o empreendedor. Como é que você acha? Isso melhorou? Eu vou falar pela experiência nossa aqui em São José dos Campos, né? Quando, em 2017, o prefeito me convidou para a pasta e unificou... Você começou com o Felício. Com o Felício. Unificou o que era a Secretaria de Planejamento Urbano com a Secretaria de Meio Ambiente. A princípio, os ambientalistas gritaram, falaram que isso era um retrocesso, um prejuízo à causa ambiental e tal, né? E se mostrou exatamente o contrário, porque aí sim que nós pudemos colocar a sustentabilidade como protagonista na definição das principais políticas públicas mãe do ordenamento territorial, né? Tá. E, para piorar o quadro, chamou um agrônomo, gestor ambiental. Nossa Senhora, aí que o negócio impregnou na secretaria essa pauta da sustentabilidade. Perfeito. Né? E se mostrou um grande acerto, porque, e aí eu vou falar dos empreendedores. Quando as primeiras conversas entre 2017 e 2018, eu sentia que os empresários estavam preocupados com isso. Principalmente, assim, né, de que tipo de mentalidade essa sustentabilidade iria chegar. Mas, o Kiko, foi, assim, tamanho sucesso que essa negociação séria, ponderada, criteriosa, embasada teve ao longo desse tempo, que nós fechamos um plano diretor, um zoneamento e um código de obras em que a pauta da sustentabilidade é, sem dúvida nenhuma, protagonista. Foi o primeiro código de obras negociado com o setor que trouxe um manual de sustentabilidade que, para você construir aqui em São José dos Campos, você tem que adotar sistemas, equipamentos, insumos da construção verde, da construção sustentável, porque senão o seu projeto é indeferido. Não, né? Mas tá certo. Eu acho que eu achava... E foi acolhido pelo setor, foi abraçado pelo setor e um grande sucesso. Eu acho até que era injusto, assim, esse raciocínio contra o empreendedor. Você tem, claro, como tudo na vida, né? Você tem maus empreendedores, e obviamente, mas você tem uma grande maioria que quer fazer o seu projeto ali dentro de um regramento. Ele quer ter clareza, né, Manara? Acho que você conseguiu implantar dentro da secretaria essa clareza. O que o empreendedor quer é, ao pedir um comunique-se, que ele venha um comunique-se completo. Né? Então, às vezes, você vê municípios ali que cumprem um comunique-se, aí aparece outro comunique-se, isso vai trazendo ineficiência e tudo. Então, a gente percebe que São José, e aliás, quero aqui cumprimentar a sua equipe, porque a gente sabe lá que tem gente muito competente, atenta a tudo isso, né? E outro passo importante que vocês deram também foi no apoio da agência ambiental. Sim. Cláudio Scali está fazendo um trabalho brilhante.
sem nenhum tipo de crítica à CETESB, mas a CETESB tem uma demanda muito grande, né? E é importante essa adesão aqui dos municípios para a agência ambiental, que nós estamos vendo uma certa agilidade, eficiência, transparência. Também o Cláudio nos explicou que o Ministério Público tem acesso total, né? Dando transparência a tudo que ali está acontecendo. Não teve nenhuma judicialização até hoje em 4 anos de existência. Então, perfeito. Inclusive tem, né, o Sérgio, novo prefeito de Taubaté, me ligou outro dia perguntando, né, se era uma boa. Taubaté não aderiu ainda? Não aderiu ainda, mas o consórcio agora já está com 12 municípios. Começamos com 6, então em 4 anos dobrou de tamanho em termos de atendimento aos municípios. E outra, a própria secretária Natália Rezende, secretária de Estado, né, e o Felício é um grande apoiador. Sim. Né? E o governo Tarcísio Felício tem a intenção de replicar esse modelo em outras regiões do estado. É muito importante. Porque não é um rompimento com a CETESB, pelo contrário. O presidente Tomás tem dado muita atenção à agência em apoio, porque desonera aquela carga de HH do varejo das cidades, que a CETESB daí sobra mais tempo para se dedicar para grandes obras infraestruturantes do estado, né? Então é uma relação muito positiva de ganha-ganha para todos. Não, e assim, falando um pouco aqui da região, você vê o prejuízo que teve a cidade de Jacareí com 4, 5 anos de plano diretor parado, né? E isso foi de judiar. Mas o prefeito Celso Florencio agora tem anunciado aí que em abril, né, foram feitas audiências públicas, várias, né? Parece que foi um dos municípios que mais consultas públicas que ótimo, fizeram, né? E pegou pandemia, teve que esperar o período da pandemia. Vejo Jacareí agora com bons ventos. O prefeito Celso está determinado a aprovar esse plano diretor e fazer com que... estava na pasta dele, né? Estava na pasta dele, Ele enquanto secretário, né? Ele enquanto secretário, ele se dedicou muito. O Celso era o secretário de planejamento, hoje é o prefeito de Jacareí. E uma cidade importante, né? Sim, lógico. Eu acho que cidades como Jacareí, Taubaté, Caçapava, são cidades que estão no eixo aqui do desenvolvimento. Sim. E precisam realmente ter um plano diretor à altura. E você vê também uma comparação, você estava falando da agência. A nova Via Jaguari, que o prefeito Anderson acabou de entregar, sim, foram 4 anos para obter a licença prévia. 4 anos? 4 anos. Jesus. A João Rodolfo Castelli, a duplicação, já pela agência ambiental, foram 22 dias. Olha aí. Lógico, são obras diferentes. Não, entendi, mas mesmo assim, né? 4 anos com um mês. 4 anos para 22 dias... É muito diferente. A João Castelli vai ter obra... Já teve ou não vai ter mais? Isso, já teve, já foi O Anderson, quando ele assumiu, né, o Felício saiu para concorrer a governo do estado, o Anderson assumiu a prefeitura, a licença número 01 da agência, o Scarli entregou para o Anderson, prefeito. Manara, nosso tempo aqui já está passando, mas está tendo uma obra importante ali, próximo ao Parque da Cidade, né? Na Sebastião Gualberto, isso, com a Avenida Florestan Fernandes. Ali chama, acho que Florestan Fernandes. É na Sebastião Gualberto como um todo, com o Vidoca. Isso. Não, que não é Vidoca. Não. A Fundo do Vale. Fundo do Vale, desculpa. Fundo do Vale. Fundo da prefeitura. Isso. Ali vai ter um túnel e vai passar embaixo da linha férrea ali, não? Ele sai. Né, e pega a Sebastião Gualberto sem a semaforização. Então é uma alça que desce para o Fundo do Vale e o túnel que passa por baixo e sai na Sebastião Gualberto. Porque também o Parque da Cidade está tendo aí uma série de possibilidades agora de privatização e tudo mais, né? De concessão, né? Concessão. Inclusive o secretário especial, o Alexandre Blanco, está hoje lá em São Paulo, que está tendo uma grande reunião sobre iniciativas de PPPs, né? Experiências exitosas no Brasil. Ele está relatando para nós aqui no WhatsApp. Muito bom. O desafio, por exemplo, do governo Ratinho Júnior lá no Paraná e a grande proposta da concessão de Foz do Iguaçu, né, da estrutura dos parques lá. Então, assim, são experiências que o Brasil está experimentando em São José dos Campos com essa proposta de concessão do Parque da Cidade, trazendo um centro de convenções, que é uma coisa
extremamente urgente, necessária, né? Para uma capital de região metropolitana como São José dos Campos. É verdade. Vai Então, ter teatro lá ou não? Vai ter, assim... Porque o teatro lá ficou invertido, ninguém mais falou mais nada, deu... Mas ali Devia ter construído invertido aquele teatro. Qual é o problema? Ué, com vista para o parque da cidade, a cidade ia ter um teatro. Deixa construir. Eu acho que é importante ter um teatro ali também. E a estrutura toda do parque, né? Porque é o nosso Ibirapuera, né? Um parque é muito bom. Extremamente... eu tive com o Felício, inclusive, nós fomos visitar em Inhotim, né? Que ele tinha uma ideia de fazer uma coisa parecida, né? Aqui no Parque da Cidade, com o apoio do governo do estado. Mas, enfim, esse Parque da Cidade, com esse centro de convenções, a Sebastião Gualberto. Sebastião Gualberto, se a gente analisar, né, o Kiko, a entrega da Via Jaguari agora. Sim. A Sebastião Gualberto. Já a Via Norte cruzando ali, a Sebastião Gualberto e a Via Cambuí, nós temos o anel externo, né, de São José dos Campos. Já feito, né? Então, olha só, quantas obras viárias de grande importância. Sim. A Via Jaguari, a Via Cambuí, ela foi o grande indutor. Ficou muito boa, hein? Para toda a região sudeste ali e no Bico da Leste. Ô, Manara, falando da Via Cambuí, que sem dúvida nenhuma ali ficou uma obra maravilhosa. Dos 78 loteamentos, metade está saindo naquela região. Aquele acesso que você sai da Mário Covas ou Tamoios, eu não sei se ele chama Mário Covas ou Tamoios, que você entra pro Putim ali. Ali está formando um trânsito muito grande em horários de pico. Certo. Porque realmente ficou muito fácil o viário ali, as pessoas estão usando ali. Talvez vá ter que pensar em um alargamento daquela alça. O Glaucio, é verdade. Não sei se você já passou por ali ou não. Recentemente não. Chega a parar a Mário Covas naquela alça que entra pro Putim ali, que você passa embaixo. Isso é bom porque mostrou que as pessoas estão valorizando os novos acessos. E talvez uma obra ali de alargamento com viaduto, alguma coisa, vá fazer a diferença. O prefeito Anderson teve na plenária da Convap, agora na posse da nova gestão aí da Maria Rita Singulano como presidente, toda a nova diretoria, estivemos lá, e o prefeito Anderson anunciou uma série de investimentos, principalmente os investimentos viários que... são transformadores da realidade de São José dos Campos. Assim, ainda vai melhorar muito, né? Que é outro elemento também para discussão do plano diretor de zoneamento. Eu acho que cidades como Jacareí, Taubaté, mesmo que não execute nesse mandato, porque a gente sabe que o viário ele é complexo. Sim. Mas tinham que colocar umas avenidas largas, já começar desapropriando, assim, centro da cidade. Acaba com aquelas calçadinhas pequenas, dá um ar de cidade grande, entendeu? Desapropria e vem trazendo viário. Gente, é pensar como os Estados Unidos pensa, entendeu? Assim, com desenvolvimento, qualidade de vida para as pessoas na mobilidade, né? Eu falo muito de Taubaté e Jacareí que eu aposto na nossa região. São José já pensou nisso. Eu não sei, acho que o projeto do Anel Viário de São José foi dos anos 60, 70, do Edinardo. Mais de seguramente batendo uns 50 anos. Uns 50 anos, né? Depois o Emanuel fez um pedaço, o Eduardo e por aí vai, né? Mas, Manara, muito obrigado. A conversa com você sempre flui muito bem. Manara é muito experiente, fazendo um trabalho brilhante aqui na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos. E o Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale, quer participar dessa discussão, porque a gente acredita no desenvolvimento. Então, quero agradecer bastante aqui, as portas sempre abertas e sucesso na discussão do novo plano diretor. Isso, vamos embora, porque agora é aquecer as turbinas, a gente tem várias políticas públicas, aproveitar para convidar todos os empresários, Desenvolve Vale, para a 7ª conferência das cidades, que nós estamos agora organizando para o dia 15 de março. Então, estão todos convidados lá no CEF, passar um sábado inteiro discutindo. O que discute nisso? São 5 eixos temáticos, né? Habitação, meio ambiente, mobilidade, a cidade tecnológica e a questão social. Né? Maravilha. Os 5 eixos e vão para as discussões da conferência estadual, depois da conferência nacional. Isso vai ser um aquecimento,
né, para as outras políticas públicas que nós temos que conduzir e discutir a partir agora de 2025, mas, sem dúvida nenhuma, o Desenvolve Vale vai ter uma importância muito grande para motivar todo esse empresariado, todas essas pessoas envolvidas no futuro e no bem de São José dos Campos para participar cada vez mais dos nossos desafios, aí, o plano diretor, zoneamento e outras políticas públicas. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade desse papo gostoso. Muito obrigado, Manara, mais uma vez por participar conosco aqui. E você, não perca os outros episódios, futuros episódios, visite as nossas mídias sociais do Desenvolve Vale, que lá sempre tem muito conteúdo interessante para o desenvolvimento. Muito obrigado pela sua audiência.